Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de máquinas elétricas e dando continuidade aos nossos estudos, né? Hoje estaremos enfatizando a parte dos transformadores. Falaremos de transformadores, falaremos também um pouquinho sobre as máquinas elétricas de maneira geral. Na aula passada nós falamos sobre eletromagnetismo e na retrasada nós iniciamos essa matéria falando de magnetismo. Então nessa sequência, magnetismo, onde eu vou gerar um campo magnético a partir de uma pedra, a partir de um ímã. O eletromagnetismo, eu vou também conseguir essa mesma propriedade, só que através da corrente elétrica passando por um condutor ou por uma bobina, por uma certa quantidade de espiras. E agora a gente vai pegar esses dois fenômenos e vamos aplicar para as máquinas elétricas, certo? E a primeira máquina elétrica que nós vamos estudar, e começamos hoje, é o transformador. Aliás, transformador vocês já tiveram contato na disciplina de eletrônica, quando foi estudado sobre fonte. O transformador é o primeiro elemento de uma fonte. Só que agora a gente vai ver o transformador de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais um pouco mais específica, para que você possa realmente entender o funcionamento dele, para que você possa realmente conhecer os tipos, não só aqueles transformadores monofásicos, mas os transformadores também de maior porte. Então, começando aqui na tela máquinas elétricas. E o que é uma máquina elétrica, Bom, uma máquina ela é um dispositivo que utiliza energia e trabalho para atingir um determinado objetivo. Isso é máquina. De maneira geral, quando você fala, eu vou comprar uma máquina para realizar um determinado trabalho. Máquina é isso. E a máquina elétrica? A máquina elétrica são as máquinas eletromecânicas cujo funcionamento se baseia no fenômeno da indução eletromagnética. Então, a máquina elétrica ela está relacionada com o fenômeno de indução eletromagnética. Então, tem a ver com eletromagnetismo. E eletromagnetismo é a corrente passando por um condutor e aí gerando um campo magnético. Bom, e a gente vai dividir essas máquinas elétricas em classificar elas de duas maneiras. Nós temos as máquinas elétricas estáticas e nós temos as máquinas elétricas rotativas. Aqui nesse quadro a gente consegue ver bem como seria o organograma das máquinas elétricas. Então, das máquinas elétricas, o que é uma máquina elétrica? É que tem a presença de energia magnética. Então, sem magnetismo não existe máquina elétrica. E aí ela se divide em duas: a máquina elétrica rotativa e a máquina elétrica estacionária. Bom, o que é a máquina elétrica rotativa? Vamos ver aqui, As rotativas são aquelas que durante o seu funcionamento possuem movimento rotacional, ou seja, são os motores, como a gente vê aqui, e os geradores. Então, aquelas que de alguma maneira eu tenho um movimento rotacional, ou seja, ela vai girar, ela vai se movimentar de alguma forma. Já a máquina elétrica estacionária, ou estática, é aquela que realmente durante o seu funcionamento não tem nenhuma parte em movimento. Então as que têm as partes em movimento são as rotativas. As que não têm nenhuma parte em movimento são as estacionárias. Estacionária tem a ver com estar estacionado. Quando você estaciona um carro, você para esse carro. Então a máquina elétrica estacionária é aquela que o equipamento em si está parado. Que é o caso do transformador. A rotativa, então, tem um movimento, é um movimento rotacional, que é o que acontece com os motores, e também o gerador. Talvez você não tenha tanto contato, o motor você sabe o que é, mas talvez o gerador você não tenha tanto contato, mas o gerador, como nós já vimos lá na nossa primeira aula, eu já dei um flashzinho do que seria cada um deles. O gerador ele transforma energia mecânica em eletricidade, usando nesse meio os fenômenos eletromagnéticos. O motor ele já faz o contrário, ele transforma energia elétrica, corrente elétrica, em movimento, em energia mecânica, também usando fenômenos magnéticos. E os transformadores, são
máquinas estacionárias, ele já vai... ele não tem movimentação, ele não tem movimento. E o que ele vai fazer? Qual que vai ser a função do transformador? Bom, então falando dos transformadores, né, o transformador ele é um componente eletroeletrônico que tem o objetivo de transformar a energia, podendo aumentar ou abaixar a amplitude do sinal alternado. Então aqui já fica claro uma coisa. Ele vai transformar a energia aumentando ou abaixando a amplitude do sinal alternado. Então, o transformador ele é usado somente em corrente alternada. Eu não vou utilizar o transformador em corrente contínua. É só para tensão alternada. Tá? Para tensão contínua ele não vai ter função nenhuma. A gente vai mostrar isso na hora que a gente estiver explicando sobre o funcionamento do transformador. Bem, então, basicamente, né, o transformador ele vai consistir em duas bobinas enroladas, né, normalmente sobre um núcleo de material ferromagnético. Então, aqui nesse desenho a gente observa uma bobina enrolada no material ferromagnético, que seria essa estrutura aqui. Outra bobina enrolada no material ferromagnético, que seria essa estrutura aqui. Né? De modo que as linhas de fluxo de uma bobina, na primária, cortem as espiras da outra bobina, a secundária, que é isso que a gente quer que aconteça. Então está aqui a primeira bobina, está aqui a segunda bobina. As linhas de fluxo da primeira bobina, que é a primária, eu quero que cortem as espiras da outra bobina secundária, e a gente vai ver aí como que isso acontece, né? Como eu vou ter essa indução. Uma coisa importante que a gente já salienta é que eu não tenho ligação elétrica entre a bobina primária e a bobina secundária. Tá? Não existe contato elétrico. Tudo que vai acontecer aqui vai ser por indução eletromagnética. Tá? Mas aqui ele vai estar enrolado num material, né, ferromagnético. Aqui também, então ele vai estar em contato. Na verdade, esse fio ele é um fio esmaltado, então ele vai receber um esmalte para que ele não entre em contato com esse núcleo aqui de ferro, né, que normalmente é o núcleo de ferro, que é um material ferromagnético. Então, dessa forma, eu não vou realmente ter contato elétrico entre essa bobina e essa bobina aqui. Bom, e essas bobinas, né, elas recebem nomes. Então, para a gente relembrar, aí, eu falo relembrar porque você já viu isso em um determinado momento no seu curso, mas hoje estamos vendo de uma forma diferente. Esse é o símbolo do transformador, né? Esse duplo traço indica que você tem um núcleo de ferrite, né? Ele está indicando justamente que existe esse material aqui, né? Ele funcionaria se fossem apenas duas bobinas, uma do lado da outra, sem estar ligado num material ferromagnético, só que a capacidade de se aumentar a indução eletromagnética, você acabaria perdendo. Então, quando você coloca no material, enrola essa bobina no material ferromagnético, você aumenta a capacidade de gerar campo magnético. Então, esse duplo traço aqui no símbolo ele indica que ele tem um núcleo de ferrite. E nós temos essa entrada do transformador, né? Aqui nós temos a entrada, e aqui nós temos a saída. Então a entrada é o nosso primário, recebe o nome de primário. Então a gente não vai ficar falando a entrada do transformador, a gente fala primário. E na saída nós damos o nome de secundário. Então esse é o nosso transformador, tá? É o símbolo do transformador. E aí nós temos N exemplos de transformadores, né? Então você tem aqui os transformadores de menor porte, os transformadores que são usados em fontes, em circuitos, normalmente fonte, né? Muito utilizado para fonte nos equipamentos de maneira geral. Onde ele vai normalmente abaixar a tensão, vai pegar a tensão da rede elétrica e vai abaixar essa tensão. E nós temos os transformadores, né? Então aqui os pequenininhos e os de maior porte, né? Por exemplo, no poste você tem um transformador que recebe aí
em alguns lugares 11.800 volts, em outros lugares 13.800 volts, e abaixa para 127, 220 volts, por exemplo. Então são os transformadores maiores, né, os transformadores de maior porte. E se você olhar, né, para o transformador, né, a forma com que ele é construído, né, mais uma vez, é importante a gente salientar, né, que você tem lá uma bobina primária, né, uma bobina secundária num núcleo de ferro, tá? E sem contato elétrico nenhum existente aqui. Esse núcleo de ferro, ele não é simplesmente uma barra de ferro cortada, né, e furada. Na verdade aqui não foi representado, mas você tem, na verdade, pequenas lâminas, né, pequenas lâminas aqui, uma do lado da outra, compondo esse núcleo de ferro. Então, basicamente, quando você vê um transformador, né, você tem isso. Você tem essa modalidade aí de essa construção, né? Quando um transformador se danifica, é quando esse esmalte, às vezes ele vai perdendo a isolação, e aí um lado do fio de cobre encosta no outro, aí você acaba fechando um curto, aí você acaba diminuindo a relação de espiras, né? Ou ele fecha curto com essa parte, por causa do esmalte que vai se perdendo, e perde o isolamento, ele vai fechar contato também aqui com o núcleo de ferro, e aí a mesma coisa acontece no secundário, aí o transformador entra em curto. São problemas que a gente pode ter nos transformadores, mas basicamente, quando a gente fala de transformador, é um fio enrolado, né, de um lado, um fio enrolado de outro, né, que é o que a gente viu na aula passada, que a gente denomina como bobina. Então você tem a bobina do primário e a bobina do secundário. Por isso que no símbolo é o símbolo de uma bobina, é o símbolo de um indutor, que seria a mesma coisa. Tá? Bom, falando então das características, né? Então, como a gente falou, não existe ligação elétrica entre o primário e o secundário. Tudo que acontece em termos de indução eletromagnética. O transformador trabalha apenas com tensão alternada. Outra coisa que você tem que ter isso bem claro na sua mente, tá? Então, nada de achar que o transformador é um componente que transforma tensão alternada em tensão contínua. O transformador não faz isso. O transformador, ele recebe um sinal alternado e ou ele abaixa esse sinal alternado ou ele aumenta esse sinal alternado. Tá? Então, ele não transforma para contínuo. Quem transforma para contínuo é a fonte. Né? E aí a fonte você tem lá outros elementos além do transformador. O transformador é um dos componentes da fonte, mas você ainda tem o retificador, o filtro, o regulador de tensão. Então o transformador não vai transformar tensão alternada em tensão contínua. Quem faz isso é a fonte, onde o transformador é um dos elementos desse circuito. E ele não altera a frequência do sinal de entrada. Visto que eu tenho um sinal alternado, né, ele não vai alterar esse sinal alternado. Ele não altera a frequência do sinal de entrada. Então, se ele entra com 60 Hz, por exemplo, ele vai sair com 60 Hz. Ele não vai alterar de maneira nenhuma a frequência desse sinal. Tá? Bom, classificando, né, a gente consegue classificar os transformadores, né, de acordo com a sua relação de tensão e de acordo com o seu porte. Tá? Então, o que é classificar de acordo com a relação de tensão? É a gente dizer o seguinte, que esse transformador ele é um elevador, se ele é um abaixador ou se ele é um isolador. Então, o elevador é aquele que aumenta a tensão do secundário em relação à do primário. Eu entro com uma determinada tensão e ele aumenta. O abaixador é aquele que ele diminui, né? Eu entro com uma determinada tensão e ele abaixa. O isolador, a mesma tensão que eu entro é a tensão que vai sair, e ele tem a intenção de isolar, né, aquilo que está ligado no primário com aquilo que está ligado no secundário, visto que eu não tenho ligação elétrica entre o primário e o secundário, então eu não vou ter ligação elétrica entre uma parte e outra. Então ele teria essa função de isolar os circuitos. Já com relação ao porte, nós temos os transformadores trifásicos,
né? E os monofásicos, né? Aí seria de acordo com o porte. Vamos dar uma olhadinha então na classificação com relação ao porte. Então tá lá, você tem lá o transformador trifásico, tá? E você tem o transformador monofásico. Normalmente esse que você compra aí para fazer os seus projetos é o transformador monofásico, tá? Já o trifásico, ele trabalha com 3 fases. Então, falando um pouquinho sobre o trifásico, que é muitas vezes ali o que a gente tem no poste, muitas vezes o que a gente tem em algumas empresas, né? Você tem o quê? 3 fases. Então você tem aqui uma bobina, mas você tinha outras 2 bobinas aqui, porque você vai ter uma alimentação em 3 fases, tá? Então você tem aqui 3 ligações, você não tem somente 2, né? Então a sua entrada, basicamente, ela vai ser composta por, você vai ter aqui uma entrada, um fio, outro fio e outro fio, tá? Então essa ligação, você vai ter 3 bobinas para isso. Está aqui uma bobina, outra bobina, né? E outra bobina de entrada, tá? Esse é o transformador trifásico, tá? E ele é dividido em 2 grupos, tá? Ele é dividido o transformador trifásico, ele pode ser um transformador de distribuição e ele pode ser um transformador de força, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre o transformador de distribuição. O transformador de distribuição, ele tem como função abaixar a tensão que vai ser destinada aos clientes das empresas que fazem distribuição da energia elétrica. Por exemplo, o transformador que tem no poste, né? Então esse é um transformador de distribuição, né? Então eles são colocados de forma ou no poste ou subterrâneo, né? E aí ele tem uma potência que vai variar de 15 a 300 kVA, tá? Que é uma unidade de potência kVA. Você tem o transformador de força. Já o transformador de força você tem lá nas concessionárias, lá nas subestações. Porque é ele que vai gerar, né, ele que vai transmitir, vai distribuir a energia. E aí ele vai trabalhar aí com uma potência aí de 5 a 300 megavolts ampere, né? Então já está num porte muito maior, né? Seriam aqueles que estão nas concessionárias de energia, não a ponta final. Então os transformadores trifásicos de distribuição são aqueles que vão, na verdade, abaixar a tensão para mandar para nossa casa. Já os de força é aqueles que estão presentes lá nas concessionárias, nas subestações, para transmitir e distribuir a energia pela linha de transmissão. Bom, então esse é o trifásico. Já o monofásico, como eu falei, é o que a gente usa nos projetos eletrônicos de maneira geral, né? Utilizado nas fontes de alimentação para reduzir a tensão elétrica, né? Quando você faz uma fonte, você utiliza um transformador desse, né? A maior parte dos equipamentos vão ter um transformador desse, onde ele vai ser o primeiro elemento da fonte. E também vai ter uso doméstico, né? Quando você quer passar de 127 para 220, 220 para 127, né? Você tem lá um equipamento que é 220, mas você quer ligar ele no 127, então você vai utilizar um transformador monofásico para fazer isso. Então, apesar de trabalhar com uma tensão maior do que, né, que seria 127 e 220, ele ainda é um transformador monofásico, ele trabalha só com 2 fases no máximo, né, com as 2 fases, podendo ser fase-fase ou fase neutro. Bom, e aí a gente vai analisar com relação à relação de tensão. Então nós vimos que nós temos 2 classificações, uma quanto ao porte e outra quanto à relação de tensão. E aí nós temos o elevador, como eu falei, aquele que aumenta o sinal no secundário. Por exemplo, um transformador que ele vai passar de 127 para 220 volts. Esse é um transformador elevador, já classificando ele com relação à relação de tensão, né? Então, você tem o abaixador, né, que é aquele que diminui o sinal no secundário, né? Por exemplo, aquele que abaixa de 127 para 12, né? Esse normalmente usado nos circuitos de fontes, né? Então você vai utilizar um abaixador.
E nós temos o isolador. O isolador é aquele que isola o sinal da saída em relação à entrada. Então, por exemplo, você entrou com 24, saiu 24. Mas o objetivo dele é isolar, visto que eu não tenho nenhuma ligação elétrica entre a entrada, entre o primário e o secundário. Então, se eu ligo aqui num determinado circuito e aqui eu ligo num outro circuito, eu vou passar a mesma tensão que está aqui para cá. Só que eletricamente eles vão estar isolados. Então, se acontecer algum problema aqui, não vai afetar esse outro lado. Então, essa é a ideia do transformador isolador. E é extremamente importante que você entenda como que acontece, então, esse aumento da tensão, essa diminuição da tensão ou essa manutenção da tensão do primário em relação ao secundário. Então, por isso a gente vai dar uma olhada agora como que acontece isso dentro do transformador, né? Como que é possível essa indução da tensão do primário para o secundário, aumentando ou diminuindo a tensão. Então vamos ver como que essa mágica acontece dentro do transformador. Primeiro a gente vai precisar entender alguns conceitos. Então, falando do princípio de funcionamento do transformador. A gente vai voltar um pouquinho, né, no passado, através de uma experiência, né, de um sujeito chamado Oersted. Esse Oersted, ele estava fazendo uma experiência. Que experiência era essa? Ele tinha lá um circuito, ele queria acender uma lâmpada. Ele estava ali até com tensão contínua, queria acender uma lâmpada. Então, na hora que ele fechou lá o circuito para acender essa lâmpada, a lâmpada acendeu, só que do lado dessa lâmpada, ele tinha um instrumento chamado bússola. A bússola, ela é o que hoje o GPS representa para nós, é o que a bússola representava para o pessoal dessa época, né? Mais ou menos 1800 anos, né? Século XVIII, XVII. E aí eles utilizavam a bússola para se guiar, né? E tinha uma bússola ali do lado da mesa. E aí ele percebeu o seguinte, que quando ele ligou esse circuito e passou uma corrente pela lâmpada, né, e a lâmpada acendeu, ele percebeu que a bússola mexeu, né? O ponteiro da bússola mexeu. Ele achou estranho, porque a bússola ela se mexe em razão do movimento que você faz, né? Dentro da bússola você tem um ímã, e aí ele é atraído pelo norte e sul da Terra, né? A Terra ela é um grande ímã, né? E aí, baseado na sua posição, o sul da bússola vai apontar para o norte da Terra e o norte da bússola para o sul da Terra, e aí você consegue se localizar. E ele percebeu que, pelo simples fato da lâmpada acender, o ponteiro da bússola se mexeu, né? E ele achou estranho, né? E aí ele falou, poxa, será que é luminosidade? Tem alguma coisa a ver? E ele percebeu que não. Na verdade, ele descobriu que o simples fato de passar corrente elétrica por um condutor, isso é suficiente para gerar uma coisa chamada campo magnético. Então, se gerou um campo magnético e o campo magnético que passou pelo condutor interagiu com o campo magnético gerado pela bússola. E aí, por isso que você teve ali o movimento da bússola. Então, quando passa uma corrente por um condutor, né, sabe-se que a corrente, quando passa por um condutor, gera um campo magnético. Campo magnético tem a unidade de Tesla. Então vamos imaginar que esse campo magnético aqui, quando ele passa por um condutor, ele tenha por exemplo, tá, bem aleatório, um campo magnético de 10 Tesla. Esse é o campo magnético equivalente a essa corrente, né, dependente do valor da tensão aí, que passou por esse condutor, por esse fio. Campo magnético de 10 Tesla. Mais à frente, descobriu-se o seguinte: tem como se aumentar esse campo magnético? Sim,
tem como se aumentar. Tanto é que hoje em dia esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, das fechaduras eletrônicas, né? Onde você tem lá, você fecha um circuito, ele passa a corrente por uma determinada um conjunto de fios e aí isso vira um eletroímã, né? E aí percebeu-se então que se eu trocar esse um condutor e pegar esse condutor e for dando voltas nele, né, eu consigo aumentar esse meu campo magnético. Então, se eu pegar esse condutor e der, por exemplo, 8 voltas nele, eu consigo não um campo magnético de 10 Tesla, mas eu consigo um campo magnético de 80 Tesla. Então percebeu-se que esse fio enrolado ele te dá a capacidade de aumentar o campo magnético, que na verdade aqui vai ser chamado de campo eletromagnético, porque tem como fonte, como origem, a eletricidade de uma fonte, né? Então esse campo eletromagnético ele é aumentado em virtude de você pegar esse fio e enrolar. E fio enrolado recebe o nome de bobina, né? Ou um fio enrolado é uma espira, um conjunto de fios enrolados é uma bobina, né? Então aqui, ó, eu consegui, simplesmente peguei esse mesmo fio, dei lá 8 voltas e aumentei o meu campo magnético. Então o que eu fiz aqui, a diferença, né, de ter 80 Tesla para ter apenas 10 Tesla, é que com 80 Tesla é o campo magnético de eu pegar esse condutor e dar várias voltas nele, ou seja, criar uma bobina, né? Então, quando eu tenho uma bobina, eu tenho um aumento do meu campo eletromagnético, meu campo magnético. Então, esse aí, e a partir disso foi determinado alguns conceitos lá relacionados à lei de Lenz. Tá? Depois, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre física, pesquisa a respeito da lei de Lenz. Então, trabalhando esse conceito que um condutor, uma corrente, quando passa por um condutor, se esse condutor ele vai gerar um campo eletromagnético, e se, na verdade, ao invés de um condutor, eu tiver tiver esse condutor enrolado, né, no formato de uma espira, né, ou seja, em vez de ter um condutor, se eu tiver uma bobina, um conjunto de espiras, ou seja, eu peguei esse fio e enrolei ele, eu consigo dar uma propriedade de aumentar o campo magnético. Bom, vamos guardar então essa informação que nós levantamos até então e vamos pensar num outro experimento que ocorreu também há muitas décadas atrás. Esse experimento ele chegou a uma conclusão que é denominada de lei de Faraday. Então imagina o seguinte, você tem lá um conjunto de espiras, pegou um fio e enrolou em várias espiras, né? Legal, tem várias espiras e aí você conectou fez a conexão dessas espiras a uma lâmpada. Está ligado em alguma fonte? Não. Somente espiras ligadas numa lâmpada. Poxa, mas eu não tenho energia elétrica aí? Não. Só espiras ligadas numa lâmpada. Um lado, né, da bobina, né? Isso aqui são um conjunto de espiras é denominado bobina. Então um está ligado numa parte da lâmpada, o outro está ligado na outra parte da lâmpada. E aí o que acontece? O Faraday ele percebeu o seguinte, em determinado momento, quando ele montou esse circuito, ele aproximou um ímã ele aproximou o ímã a essa bobina. Quando ele aproximou o ímã, ele percebeu que a lâmpada piscou. A lâmpada acendeu e apagou. Então imagina só, está ali a bobina conectada à lâmpada. Ele aproximou o ímã, não é que a lâmpada acendeu e ficou acesa. Ela acendeu e apagou. Aí ele afastou o ímã da bobina. Ele percebeu que a lâmpada que estava apagada, ele percebeu de novo que ela acendeu e depois ela apagou. Que estranho, né?
né? Se fosse o contrário, né? Aproximei, acendeu, ficou aceso, né? Mas não, ele aproximou, acendeu e apagou. Ele afastou, ela acendeu e apagou. Então o que ele acabou fazendo? Ele começou a fazer isso daqui, ó. Ele aproximava e afastava, aproximava e afastava, aproximava e afastava. Quando ele foi fazendo esse movimento, ele percebeu que a lâmpada permanecia acesa, né? Esse fato dele aproximar e afastar o ímã da bobina, ele deixava a lâmpada acesa. E aí ele começou a pensar a respeito desse fenômeno, né? Porque o fato dele aproximar, ela acende e apaga. O fato dele afastar, ela acende e apaga. Mas se ele ficasse aproximando e afastando esse ímã da bobina, deixava a lâmpada acesa. E se ele repetisse essa frequência, né, mais vezes, ele percebia que a lâmpada ela ficava mais constante. Então isso deu esse efeito, né, da lâmpada acender, né, e ficava acesa. Aí se ele afastasse e deixasse afastava, a lâmpada apagava. Se ele aproximasse e deixasse a lâmpada próxima, ó, a lâmpada também apagava. Ele tinha que ficar variando o movimento para que a lâmpada acendesse. Ele tinha que ficar fazendo isso daqui, ó. Aproxima, afasta, para a lâmpada acender. Interessante. E aí ele percebeu o seguinte, ele baseado nisso, o Faraday, como era um cara muito inteligente, ele percebeu o que hoje se denominou Lei de Faraday. Ele percebeu o seguinte, não basta, ele percebeu que, bom, o ímã ele fornece um campo magnético. A presença de um campo magnético em uma bobina não gera eletricidade, não gera tensão. Porque quando a lâmpada acendeu, né, é porque teve tensão. Essa tensão ela não foi gerada pela presença do campo magnético. Ela foi gerada pela variação do campo magnético. Em relação a quê? A variação do tempo. Então, essa é denominada Lei de Faraday. E fala que eu consigo gerar tensão a partir de uma bobina, ou seja, a partir de fios enrolados, quando eu dou uma variação de um campo magnético em função da variação do tempo. Então, a tensão gerada é a variação do campo magnético dividido pela variação do tempo. Isso é Lei de Faraday. É interessante, muito interessante esse conceito aí. E aí agora a gente vai juntar as duas coisas. A gente vai juntar o que o Oersted descobriu lá do condutor, da corrente que passa pelo condutor gera um campo magnético, e a variação da presença do campo magnético em uma bobina gera tensão elétrica. Nós vamos juntar esses dois experimentos para ver aonde que nós iremos chegar. Lembrando então do primeiro experimento, onde uma corrente que passa por uma bobina gera um campo eletromagnético. Gera um campo eletromagnético, é como se ele formasse um ímã aqui, né, norte e sul. Então a corrente passando por uma bobina gera um campo magnético, né, maior do que só pelo condutor. Já passando pelo condutor gera um campo magnético. Pela bobina, por fios enrolados, gera um campo magnético maior ainda. Eu sei que o campo magnético, né, quando eu aproximo e afasto um campo magnético de uma bobina, também isso vai gerar corrente elétrica, isso vai gerar tensão elétrica, né? Vai gerar corrente elétrica se eu fechar o circuito aqui. Então gera tensão. A variação do campo magnético gera tensão. Então essa parte aqui é a parte do Faraday, né, o que o Faraday descobriu, e essa parte aqui é a parte que o Oersted, né, descobriu e foi validado através da lei de Lenz. Então, de novo, corrente passando por uma bobina gera um eletroímã, né, gera um ímã com polo norte-sul. E variação do campo magnético, né, gera tensão.
né, sobre uma bobina gera uma tensão. É a lei de Faraday. Só que agora a gente vai observar o seguinte: se eu tiver somente essa condição, imagina só, né, eu vou aproximar duas bobinas, e aqui já começa a ficar com cara de transformador, né? Olha só, aqui seria o meu primário e aqui seria o meu secundário, né? Então no primário eu vou induzir uma corrente no meu secundário. Então repare, olha, eu vou pegar uma fonte de tensão contínua, vai passar uma corrente, né? Isso vai gerar um eletroímã norte-sul, né? E aqui do lado está próximo de uma espira, né? De uma bobina, algumas espiras. E aí o que vai acontecer? Essa bobina vai estar recebendo quem? O campo magnético desse ímã. Eu vou ter tensão aqui? Isso vai induzir tensão? Não vai induzir tensão. Por quê? Porque é verdadeiro que a corrente que passou por essas espiras, essa corrente gerou um campo magnético. Só que esse campo magnético ele é constante. Ele é lá, norte-sul, e eu fico com um campo magnético, eu fico com o ímã próximo aqui dessa espira. Mas o ímã próximo de uma espira fez com que a lâmpada acendesse? Não. O que fez com que essa lâmpada acendesse? O que fez com que essa lâmpada acendesse foi a variação do campo magnético. Então, por isso que o transformador ele não serve para tensão contínua. Por quê? Porque ele vai gerar para o secundário, para a bobina secundária, um campo magnético fixo, né? Ele não vai dar a variação do campo magnético. Ele vai gerar sempre o mesmo valor, norte-sul, a mesma polaridade, né? Os mesmos polos, norte-sul. Então a tensão contínua ela não vai conseguir ser induzida, né, de uma bobina para outra. Agora, e a tensão alternada? Se eu for verificar o equivalente à tensão alternada, na tensão alternada eu não tenho uma troca de polaridade? Eu não tenho mais, menos e depois menos, mais? Né? E essa troca ela não acontece 60 vezes por segundo? Né? Então, quando eu tenho mais, menos, é como se o meu ímã tivesse com essa polaridade. Quando eu tenho menos, mais, é como se o meu ímã tivesse com essa polaridade aqui. Essa polaridade. Então, o mais, menos, essa polaridade, o menos, mais, essa polaridade. E eu fico trocando desse ímã para esse ímã quantas vezes por segundo? 60 vezes por segundo, que é a frequência da rede elétrica. Isso dá variação de campo magnético? Dá variação de campo magnético. Essa variação do campo magnético vai gerar uma tensão elétrica aqui? Sim, vai gerar uma tensão elétrica. Se eu colocar uma lâmpada aqui, essa lâmpada vai acender. Eu vou ter tensão nesse ponto se eu tiver a variação do campo magnético. Então, se eu ficar trocando, né, como se eu ficasse trocando, o meu sinal AC alternado, ele é assim, ó, semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso é variação do campo magnético. Se é variação do campo magnético, com certeza eu vou ter tensão na minha saída. Tá? Então, por isso que o transformador serve somente para sinal alternado e não para sinal contínuo. Né? Porque no sinal contínuo eu vou ter sempre o mesmo campo magnético, no mesmo sentido. Na tensão alternada, como eu troco a polaridade, eu vou trocar também o sentido do campo magnético. Trocando o sentido do campo magnético, eu vou trocar de norte-sul para sul-norte, e aí eu vou ter uma variação. É como se eu estivesse invertendo as pontas do ímã, né? E aí eu vou gerar um campo magnético. E é justamente a variação desse campo magnético que vai gerar a tensão elétrica. Vamos aqui olhar. É isso que eu tenho, né? Eu tenho então um sinal. Quando eu tenho o semiciclo positivo aqui, eu estou gerando o ímã nessa polaridade. Quando eu tenho o semiciclo negativo, eu estou gerando um ímã, quer dizer, um ímã fictício, né? Um campo magnético equivalente a essa polaridade de ímã, né, nessa polaridade. E aí eu tenho essa troca. Eu vou ter essa troca, né? Então, por essa razão que o transformador ele transforma apenas tensão alternada. Né? Agora,
é importante dizer que se eu aumentar o número de espiras aqui, eu vou gerar mais tensão. Né? Se eu tiver, por exemplo, aqui 100 espiras no primário e se eu tiver 100 espiras no secundário, a tensão que eu induzir aqui vai ser a mesma daqui. Então, se eu colocar aqui, ó, se aqui tiver 100 espiras, se aqui eu coloquei 100 espiras, e aqui eu coloquei também 100 espiras. Então, se aqui eu colocar 10 volts, aqui, ó, 100 espiras, aqui eu vou ter também 10 volts. Certo? Esse é o transformador isolador. Entra 10 volts, sai 10 volts. O número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário. Agora, a vantagem está onde não existe ligação entre o primário e o secundário. Não tem ligação física. A relação que acontece entre o primário e o secundário é uma ligação de indução de tensão. Através da corrente no primário, eu vou induzir um campo magnético que vai induzir uma tensão no secundário. Esse é o princípio de funcionamento do transformador. Então, se eu coloco a mesma quantidade de espiras no primário no secundário, a tensão que eu vou induzir no secundário vai ser igual no primário. Agora, se ao invés de 100 espiras, se eu tiver 200 espiras no primário e apenas 100 no secundário, ou seja, no secundário eu tenho metade das espiras do meu primário. Então eu vou ter no secundário a metade da tensão. Aqui eu vou ter somente 5 volts. Né? Eu vou ter somente 5 volts aqui. Agora, se no secundário eu tiver o dobro de espiras do primário, né? Por exemplo, eu tenho 400 espiras no secundário e 200 no primário, ou seja, eu dobrei o número de espiras. Eu vou induzir mais tensão. Então, se eu entrar com 10 volts, eu vou sair aqui no meu secundário com o dobro, né? 20 volts. Vai sair 20 volts. Então, essa relação de espiras, ela tem tudo a ver para dizer se o meu transformador vai ser elevador ou se o meu transformador vai ser abaixador ou se ele vai ser simplesmente isolador. Então, apenas reforçando bem esse conceito, né? Se o número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário, eu tenho um transformador isolador. Né? O que acontece no secundário está isolado eletricamente do que acontece no primário, mas eu não tenho um ganho de tensão. Agora, se o número de espiras do secundário ele é o dobro do número de espiras do primário, a tensão do secundário vai ser o dobro da tensão do primário. E se a tensão, o número de espiras do secundário for metade do número de espiras do primário, a tensão no secundário vai ser a metade da tensão do primário. Então é dessa forma que você consegue variar a tensão. Então, no caso, um transformador abaixador usado numa fonte. Eu tenho, por exemplo, se eu quero abaixar de 127 volts, 120 volts para arredondar, para 12 volts. Então, esse transformador abaixador, ele é um transformador que tem 10 vezes menos número de espiras no secundário do que no primário. Então, por exemplo, ele vai ter 1000 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Por quê? Como ele vai ter 10 vezes menos espira no secundário, ele vai ter 10 vezes menos tensão. Então eu consigo abaixar a tensão a partir daí. Um transformador que ele converte de 110 volts para 220, ele vai ter, por exemplo, 1000 espiras no primário. Como ele quer dobrar a tensão no secundário, ele vai ter... se ele tem 1000 espiras no primário, ele vai ter 2000 espiras no secundário. Então essa relação de espiras, ela vai falar para a gente se quantas vezes eu vou conseguir vou aumentar ou vou diminuir a tensão no secundário em relação ao primário. E aí, para nos ajudar, nós temos o que nós chamamos de relação de espiras. Né? Ela diz o seguinte, que a tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, esse V'Pri
é tensão no primário, Vsec é tensão no secundário, Npri é o número de espiras do primário e Nsec é o número de espiras do secundário. Essa é uma fórmula que o pessoal utiliza bastante em máquinas elétricas para dimensionar a parte de quantas espiras tem que ter um transformador para que você tenha determinada tensão na entrada, para você passar para uma determinada tensão na saída. Mas é importante a gente observar o seguinte, né? Que se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, vamos pegar esse caso, ó, eu tenho aqui um transformador onde o primário tem 4.000 espiras e o secundário tem 1.000 espiras. Se eu entrar com 120 volts no meu primário, né, quantos volts eu vou ter aqui no secundário? Eu vou pensar assim, independente da fórmula, tá? A gente não vai usar essa fórmula para fazer cálculo. Mas assim, de maneira racional, eu sei que eu diminuí 4 vezes o número de espiras do meu secundário em relação a quem? Ao primário. Se eu diminuir 4 vezes o número de espiras, o que vai acontecer com a tensão? Vai diminuir 4 vezes também. Então 120, né, dividido por 4, né, igual a 30 volts. Então esse transformador é um transformador abaixador. Tá? Transformador abaixador, tá aí. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho um transformador que tem 100 espiras no primário e 1.000 espiras no secundário. Eu vou entrar com 12 volts no primário. Quantos volts eu vou ter no secundário? Então eu aumentei o número de espiras do meu secundário em relação ao meu primário, eu aumentei 10 vezes. Quantas vezes vai aumentar a minha tensão no secundário em relação ao primário? 10 vezes. Então a minha tensão no secundário vai ser 10 vezes maior do que a minha tensão no primário, ou seja, igual a 12 volts vezes 10, que é 120 volts. Então, só para a gente entender, né, da onde, né, a gente tira esses conceitos. Tá? Então, a gente está tirando conceitos desde lá, a lei de Faraday, né, do descobrimento do Oersted, da corrente que passa por uma bobina, gera um campo eletromagnético, a variação desse campo eletromagnético gera uma tensão. Então é essa indução de tensão que existe entre o primário e o secundário, ela está muito relacionada ao número de espiras, que pode ser que eu induza mais tensão do que eu tinha ou menos tensão do que eu tinha, vai depender do número de espiras. Então esse transformador é um transformador elevador. Tá? E outro exemplo, ó, tenho 24 volts no primário, no meu primário tem 500 espiras, no secundário tem 500 espiras. Mesmo número de espiras do primário, igual ao número de espiras do secundário. Coloquei 12 volts no primário. Quantos volts eu vou ter no secundário? Se o número de espiras é o mesmo, a tensão vai ser a mesma, né? Só que o interessante é, colocando uma carga aqui, né, a hora que eu coloco uma carga aqui, essa carga está sendo alimentada por uma tensão que eletricamente não tem relação com essa parte. Ó. Essa parte do circuito ela está isolada eletricamente dessa parte do circuito. Quando eu digo isolado eletricamente, eu estou dizendo o seguinte, não tem contato físico. Né? Então, se der uma zebra aqui nessa parte da saída, não compromete a entrada, a não ser que eu tenha um curto do primário para o secundário. Né? Mas aí já é uma outra questão. Mas eu não tenho nenhuma ligação elétrica entre o primário e o secundário. Então, muitas vezes se utiliza esse tipo de transformador, que é o transformador isolador. Então, esse é o transformador isolador, né, um dos 3 tipos que nós estamos estudando, certo? Bem, quanto à corrente, um outro parâmetro importante do transformador, nós temos também a corrente, assim como você tem a indução, né, conforme nós vimos da tensão, né, que na verdade é a indução da corrente. Nós temos a corrente do primário, né, e a corrente do secundário. Aqui eu precisei colocar uma carga, por quê? Porque se eu deixo o circuito aberto eu não tenho corrente. Então, sempre quando eu vou representar a corrente, eu tenho que conectar, tenho que fechar esse circuito, porque
o circuito aberto não tem passagem de corrente. Então nós vimos até agora, né, a relação que existe entre o número de espiras e a tensão do secundário. Pois bem, nessa relação também entra a corrente elétrica. Tá? Só que a corrente, vocês viram que a tensão e o número de espiras é diretamente proporcional. Eu aumento o número de espiras no secundário, aumenta a tensão no secundário. Só que aqui a gente percebe nessa nossa fórmula que se eu aumento o número de espiras no secundário, por exemplo, vou aumentar a tensão no secundário, mas a corrente ela é inversamente proporcional. Então o que acontece? Se eu aumento a tensão no secundário, proporcionalmente diminui a corrente no secundário. Tá? Então é importante a gente entender isso, porque a corrente ela é inversamente proporcional. E aí a gente tem essa fórmula que a gente consegue representar bem. Então a corrente do secundário dividido pela corrente do primário é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário, que é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, que é o que a gente já tinha. Então nós já tínhamos isso daqui, né, como fórmula, e aí nós acrescentamos essa parte aqui, né, onde a corrente ela é inversamente proporcional. E ela é inversamente proporcional. Tá? E aí se a gente for analisar a questão falamos da corrente, né? Falamos inicialmente do número de espiras, tensão, falamos da corrente, vamos falar da potência do transformador. Então, isso vai ajudar a gente a entender o porquê que a corrente ela é inversamente proporcional. Então, a potência do primário ela sempre vai ser igual à potência do secundário. Tá? Então, o que é potência? Potência não é tensão vezes corrente? Então, a tensão do primário vezes a corrente do primário tem que ser igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Então o que acontece? Se eu passei aqui, se a minha tensão no primário ela é de 20 volts, né? 20 volts aqui, a minha tensão do primário. Se essa tensão do primário ela passar para 200 volts, vamos supor que eu tive ali um aumento de 20, né, para 200. Né? Aumentou 10 vezes essa minha tensão do secundário, ou seja, isso é um trafo elevador. Pois bem, se a minha corrente no primário ela era de 10 amperes, a minha corrente do secundário ela vai ser de 1 ampere. Por quê? Porque essa conta, 20 vezes 10, tem que ser igual a essa conta aqui, 200 vezes 1. Então, eu aumento a tensão, mas eu diminuo a corrente. Tá? Por quê? Porque no final das contas, a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. Certo? Então a gente vai, na próxima aula, nós trabalharemos com essas relações de potência, de corrente, de tensão e do número de espiras. Tá? Então nessa aula eu estou só apresentando para vocês essas características, né? Mostrando que a corrente ela é inversamente proporcional. Então, se aqui eu aumentei a tensão do meu secundário, essa corrente ela vai diminuir. Tá? Para que esse vezes esse, né, esse vezes esse, seja igual a esse vezes esse. Tá? Porque a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. Tá? Não tenho como criar energia. Então daí vem a explicação. Né? Eu estou criando energia quando eu passo de 20 volts para 200 volts. De onde que eu criei energia? Na verdade, energia eu não criei, eu aumentei a tensão, mas eu diminuí a corrente. Então a energia é a mesma, porque a energia é a potência. Então a potência do primário é igual à potência do secundário. Então está aí a
potência no transformador. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre a parte de especificação de transformadores, né? Como que eu faço para especificar um transformador? Então eu tenho que falar, a hora que eu vou comprar um transformador, né, eu vou falar que esse transformador é um transformador de 127 para 220, por exemplo. Né, eu vou falar que ele é um 12 mais 12, né, 1 ampere. Tá? Eu tenho que citar qual é a corrente de saída. Então, falar qual é a corrente máxima que esse transformador vai fornecer. Então, eu tenho que falar qual é a tensão do primário que ele vai trabalhar, qual é a tensão do secundário que ele vai trabalhar e qual é a corrente máxima que esse transformador suporta. Então, não quer dizer que é a corrente que vai passar pela carga. A corrente que vai passar pela carga vai ser definida pela lei de Ohm, mas vai ser a corrente a máxima corrente que esse transformador suportaria enviar. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre algumas variações que nós temos no transformador, existe um conceito que é o conceito de transformador com derivação central, que é o center tap. O que é o center tap? Imagina lá um transformador que no secundário você tenha 300 espiras. E aí nessa saída você tem 24 volts. Se você dividir, né, as 300 espiras, conta lá 150 espiras e puxa um fio no meio. Conta mais 150, puxa um fio no meio. Então você tinha lá 24 volts entre as duas pontas, você passa a ter o quê? Além de você poder ter os 24 volts entre as duas pontas, né, você continua podendo optar por esses 24 volts. Quando você tem um transformador com derivação central, como é uma relação de espiras, como nós vimos, você consegue ter só metade da tensão se você quiser. Tá? Então é muito comum os transformadores terem na saída, né, principalmente os monofásicos, 3 fios, onde você tem só a metade. Né? Isso por causa da relação de espiras. Então você consegue ter 2 valores diferentes de tensão, o inteiro e a metade. Então o center tap ele está relacionado a quando você quer pegar apenas metade da tensão, então o fabricante do transformador deixa um terceiro fio no meio para você fazer uso dessa opção, né, de ter apenas a metade da tensão do transformador. Né? Lembrando que quando a gente fala em tensão do transformador, estamos falando de tensão eficaz, certo? Bom, então está aí um exemplo, né, como ficaria nosso exemplo com a tensão, com a derivação central. Então 150 espiras, 12 volts em cima, 12 volts embaixo, e se eu quiser, eu tenho aqui a opção dos 24 volts entre os dois da ponta. Tá? Isso se fosse um transformador que abaixasse para 24. Então, esse transformador, na especificação, eu chamaria ele de um transformador 12 mais 12, porque eu posso usar 12 volts ou posso usar 24 volts. Tá? Bom, e eu tenho também um transformador com derivações intermediárias. É comum você ver em alguns equipamentos, em vez do fabricante colocar só uma derivação central, ele coloca várias. Né? Coloca várias derivações. Então, se entre esse ponto e esse aqui, você tivesse... aqui eu estou colocando 1, 2, 3, né? Aqui eu posso ter 1, 2, 3... né, divisões. Então imagina que você tem aqui 30 volts na sua saída. Né? Você tem aqui 30 volts. Né? Eu tenho 30 volts se eu pegar os dois da ponta. Se eu pegar esses dois aqui, eu posso pegar esses dois, posso pegar esses dois, ou posso pegar esses dois. Tá? Então eu tenho 4 valores de tensão diferentes. Além dos 30, eu posso ter aqui essa divisão. Então 30 volts, se eu tiver aqui 60, 120 espiras. Vamos colocar, em vez de 30, 24 volts para ficar um número redondo. Se eu colocar aqui 20, se eu tiver 24 volts na saída, aí fica até igual ao exemplo anterior. Se eu tiver 24 volts na saída, como eu tenho 4 derivações, aqui eu tenho 4 derivações, então entre esse ponto e esse, né, como eu dividi por 4, 24 dividido por 4 dá 6. Então eu poderia ter 18 volts aqui. 18 volts. Né? Poderia ter 12 volts se eu pegasse esses dois. Seria a metade, né?
E eu poderia ter 6 volts se eu pegasse entre esses dois. Então ele me dá várias derivações intermediárias. Tá? Isso é comum em alguns tipos de circuito que você tenha transformador com essas derivações intermediárias também. Bom, eu gostaria agora de te convidar a fazer os exercícios para validação da sua presença. Faça esses exercícios, se tiver dúvida, volte o vídeo, né? Também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!